Boa tarde a todos que estão conosco de maneira virtual e presencial. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês, ao nosso primeiro mini congresso, que dará início ao 42º Congresso Distrital de Servas do Distrito Sul 1. Que possamos ter uma tarde especial e muito abençoada, que seja de grande proveito, que possamos ouvir o que Deus tem a nos dizer sobre o nosso tema, Construindo a Casa de Deus. Hoje, em especial, vamos ouvir sobre o pilar da educação. Desde já agradecemos a Deus em primeiro lugar, e também àqueles que estão colaborando para que este momento aconteça, de maneira especial ao pastor Valdir Lopes Júnior, ao estagiário Guilherme, por nos auxiliarem nesta tarde, ao pastor André, da Cristo Redentor Três Vendas, por ter entrado em contato, nos disponibilizando também uma sala, e ao pastor conselheiro Júlio Ribac, pelo empenho em buscar uma outra forma com a IEL. E não podemos deixar de fora o nosso conselheiro, Valdir Klasner, por todo o empenho, busca e pesquisas para realizar este momento. Tá bem? Sendo assim, então, agora nós vamos ouvir um vídeo, tá? Com a entrada virtual dos estandartes. Dessa maneira, declaro oficialmente aberto o 42º Congresso Distrital de Servas do Distrito Sul 1, em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Convido a nossa vice-presidente, Adora Berbold, para nos dirigir em oração. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer pelo dia de hoje, que por tua vontade permitiste estarmos aqui reunidas de forma diferente, apelando o teu nome mais uma vez às tuas servas, que aqui estão nesse mini congresso. Senhor, que possamos alcançar o nosso objetivo
como diretoria do Distrito Sul. Abençoe esse nosso primeiro encontro online. Que tudo seja feito para a tua honra e glória. Fica com cada um dos participantes desse congresso, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Agora eu passo a palavra, então, para o pastor da palestra. Muito bem. Boa tarde, meninas, e também alguns meninos que andam por aí, que a gente sabe, né? Me ouvem bem? Acredito que sim, ouviram até agora, né? Então, acredito que estão ouvindo bem. Retirei a máscara porque ainda não se tem notícia de que o vírus seja transmitido online, né? Então, e as nossas meninas aqui estão numa distância apropriada, então, para poder falar melhor com vocês, eu retirei a máscara, tá? Em 2019, no congresso lá no Jardim América, nós, na verdade, iniciamos uma construção. Por dizer assim, a gente fez um projeto. E a nossa ideia era ter executado esse projeto no ano passado, aqui no Cerrito, né? Mas, infelizmente, Deus propôs de uma maneira diferente. E às vezes a gente se pergunta por que das coisas, né? E talvez a pergunta sempre deveria ser: para que acontecem as coisas? E a gente sabe que uma construção não se faz de uma vez só, ela é feita por etapas. Então nós pensamos em fazer esses mini congressos. Eu já antecipo que essa minha palestra será uma mini palestra também, uma duração de em torno de 3 horas apenas, que eu vou ter que encurtar, né? Por isso chamamos de mini congresso. E a gente pensou então, né, para poder abordar esse tema da construção e construir a nossa casa, ou melhor, a casa de Deus, a gente então fazer por etapas. De certa maneira, Deus está querendo nos dizer também: se vocês tivessem feito aquele congresso em 2020, teriam construído aquela casa e talvez tivessem pensado que isso era tudo. Deus está nos dando a oportunidade de ir aos poucos, como uma construção deve ser feita. Por isso a gente hoje vai falar sobre um dos pilares dessa construção, né, o pilar da... E também quer. Sim. Foi alarme falso. Tá bem. Pessoal, assim, ó, pela situação, né, e pelo tempo também, na minha conversa, assim, na minha palestra não vai ser bem um diálogo, né, vai ser mais um monólogo. Claro que se vocês tiverem algo para falar, para comentar, para perguntar, pode interromper, né? Mas a princípio, então, assim, mais para o final da conversa, final da palestra, a gente dará espaço para quem quiser, para a gente poder agilizar, tá? Nós temos por base, então, um texto. Aliás, eu também conto aqui com assessoria, porque pessoas importantes têm assessores, sabe? Acontece que quem não sabe fazer tem que aprender a fazer. Como não deu tempo de aprender, então temos que procurar a ajuda de quem sabe fazer. Por isso a ajuda do pastor Valdir e a ajuda também do Guilherme, foi quem já postou o vídeo de abertura do congresso, da entrada dos estandartes virtual ali, né? E ele também vai nos assessorar e colocando os slides que vão sendo projetados. Então, eu vou pedir para ele colocar já o primeiro slide ali, né, que é o cartaz de divulgação do nosso congresso. Ele está a postos. Isso, olha aí como a coisa funciona, né? Esse é o cartaz para o 42º Congresso, construído na Casa de Deus, né? E temos por base esse texto de Paulo, né, em Efésios capítulo 2. Na verdade, o texto todo é Efésios 2, do 20 ao 22. E se nós estivéssemos num congresso presencial,
eu ia pedir para vocês pegarem as suas Bíblias e abrirem as Bíblias e procurarem o texto. Mas não sendo isso possível, nós temos aqui as meninas que vão fazer as leituras que serão projetadas. Então eu vou pedir para projetar já, e a primeira menina daqui do Cerrito vai fazer a leitura desse primeiro texto, Efésios 2, 20 a 22. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês, também unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do Espírito Santo. Muito bem. No cartaz que vocês viram de início, há uma construção, né, em andamento. Esse cartaz aí, né? Então há uma construção em andamento. Nós temos aqui, eu tenho aqui do meu lado, eu sentei meio do lado aqui, para que parecesse, né? A nossa casinha que a gente montou lá naquele congresso em 2019, só que ela está meio esquisita, está meio estranha. Ela tem a base, que é o alicerce, porque tudo tem que começar pelo alicerce, e tem o telhado já. E não é preciso ser mestre de obra, né, nem bom entendedor em construção para saber que não se pode colocar o telhado assim, como se estivesse no ar. Mas, na verdade, o alicerce representa o próprio Jesus Cristo, a pedra fundamental. O telhado representa a proteção de Deus. E nós não podemos construir, não podemos fazer nada nessa vida sem contar com a proteção de Deus. Então, por mais que pareça estranho, nossa casa vai começar assim. E a cada congresso ou mini congresso nós vamos colocar um dos pilares. Pilares são 4, claro. É o pilar da educação, o pilar da comunhão, o pilar da adoração e o pilar da assistência social. E ao final, no nosso desfecho, no último congresso, então em setembro, nós teremos uma palestra sobre a porta do testemunho, porque depois da casa pronta, colocaremos a porta para que alguém possa entrar por ela. De preferência que não saia, mas que possa entrar por ela, tá? Então, de certa maneira, né, nós iniciamos hoje a nossa construção, tá? E nosso tema hoje é o pilar da educação, e há uma razão para a gente começar com esse pilar da educação. Aliás, a gente fala em pilar da educação, poderia falar também em pilar do ensino. E não sei se os irmãos e as irmãs percebem qual seria a diferença entre ensino e educação. Talvez não haja, talvez sim. A gente vai ver isso um pouquinho mais para o final. E vamos falar bastante hoje de ensino. E a gente começa com o pilar da educação porque, na verdade, né, é com ele que nós aprendemos os outros também. No ensino que a gente aprende, através do ensino a gente aprende a adoração, aprende a comunhão, aprende a assistência social, aprende o testemunho, o evangelismo e assim por diante. Então por isso que a gente começa hoje com o pilar da educação, do ensino. Eu pergunto a vocês se alguém tem alguma ideia de quantas vezes aparece na Bíblia o verbo ensinar. Não vou esperar vocês contar, tá? Não temos tempo para isso. Eu também não contei, porque também não seria possível, né? Visto que ele aparece de várias maneiras, com sinônimos, né? Ensinar, orientar, guiar e assim por diante. Mas uma coisa é certa. É um dos verbos, um dos assuntos que mais aparece na Escritura Sagrada. Aliás, a Bíblia toda é um livro de ensino. Ela ensina do começo ao fim. O primeiro livro de Gênesis, ensinando como tudo começou, até o último livro de Apocalipse, ensinando como tudo deve terminar. E nesse meio, né, ela ensina praticamente todas as disciplinas, todas as matérias das quais a gente tem necessidade. Eu cito, por exemplo, a Bíblia tem ciência, a Bíblia tem
geografia, a Bíblia tem história, a Bíblia tem bibliografia, biografia, todas as ciências ou disciplinas que a gente possa imaginar estão aí na Escritura Sagrada. Algumas mais claras, outras talvez nem tanto. Até por isso o apóstolo Paulo, em Romanos 15:4, disse que tudo aquilo que está na Escritura Sagrada foi escrito para nos ensinar, e eu enfatizo esse verbo. Tudo isso ali foi escrito para nos ensinar. A Bíblia é puro ensino, e é ensino puro. Guardem essa frase. A Bíblia é puro ensino, seja do começo ao fim, é ensino. E ela é o ensino puro, o mais puro, ou o único ensino de fato puro que nós podemos receber. Podemos dizer que a Bíblia é o nosso manual de instrução, a nossa cartilha, numa linguagem mais antiga falamos de cartilha, né? Nosso livro didático, a nossa fonte de informação. E principalmente, no dizer do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, ela tem, ou ela contém, ou ela é as sagradas letras que nos tornam sábios para a salvação. Porque, diferente de outras educações ou de outras disciplinas, né, só a educação cristã, ela ensina não só para essa vida, como também para a vida eterna. E a educação cristã, então, nós podemos dizer assim, que é a única educação de fato completa, né? Que ensina a viver aqui e a viver, então, depois também. Por isso que são as sagradas letras que nos tornam sábios, ou seja, nos ensinam a salvação. No Antigo Testamento, né, o objetivo do ensino, dos israelitas, os judeus, tinham uns objetivos um pouco diferentes do que as nossas escolas de hoje talvez tenham. Eu vou pedir para alguém ler, então, que vai ser projetado, um texto que eu acho que é bem conhecido, né, mas vamos ouvir e lê-lo. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Muito bem, uma frase que eu quero chamar a atenção de vocês, quando diz ali, além de guardar sempre no coração essas leis, não deixem de ensiná-las aos seus filhos. A maior preocupação dos judeus, dos israelitas, nos tempos bíblicos, não era aprender uma profissão, por exemplo, né? A maior preocupação deles em aprender era poder repassar aquilo que eles aprendiam. O objetivo deles era saber como transferir as suas tradições, basicamente as leis e os mandamentos de Deus, né, às outras gerações. As histórias de Deus no seu passado deveriam ser transferidas ou transmitidas aos seus descendentes. Nós temos vários exemplos disso, né, especialmente em alguns salmos, para não citar todos, né, eu gostaria que fosse projetado e vou citar um deles, o Salmo 154, versículos 4 a 7. Peço que uma das meninas faça essa leitura, então. Eu sei que vocês estão vendo, né, mas as meninas querem participar também, falando, e para que vocês possam ouvi-las. Então, Salmo 145, 4 a 7. Ó Deus, cada geração anunciará as seguintes coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade, e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. Então esse é um exemplo, né? Tem vários outros, assim, né? De salmos e também outros textos que mostram a intenção deles, né? Em repassar aquilo que Deus ia fazendo na vida do povo.
uma das histórias mais recontadas, né? É a história da travessia do Mar Vermelho, a libertação da escravidão no Egito e depois a vida deles no deserto até a entrada da terra prometida. E essa também deveria ser, nós deveríamos ter por base isso também a nossa educação. Não é aprender apenas para adquirir conhecimento, né? Aprender por aprender, mas aprender para repassar. E aprender o máximo possível e o melhor possível para repassar o máximo possível e o melhor possível. Esse deveria ser o maior objetivo da educação cristã, né? E o maior objetivo nosso também ao participar dela. A educação, o ensino, é tão importante na Escritura Sagrada que um dos títulos que Jesus recebeu era o título de Rabi, ou Rabone, né? Que traduzido significa professor, ou então um mestre. Jesus, a gente sabe, fez muitas coisas aqui nessa terra, muitos milagres, né? Mas durante os seus aproximadamente 3 anos de ministério, o que mais Jesus fez em palavras e atitudes, em gestos, o que mais ele fez foi ensinar. Dá para dizer que Jesus passou a maior parte do tempo dele aqui na terra, ou pelo menos durante o seu ministério, ensinando. E quando ele terminou o seu ministério terreno, antes de subir aos céus, ele nos deu uma ordem. Um dos textos mais conhecidos da Escritura Sagrada, Mateus 18, 28, 18 a 20, nem coloquei para projetar e para ler, porque acho que todo mundo lembra, né? Quando Jesus disse que deveríamos fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. Batizar e ensinar. E aqui nós já entramos assim numa junção entre o batismo e o ensino. A importância das duas coisas, batizar e ensinar. Só um pequeno à parte, assim, a gente deveria nos perguntar e analisar se nós de fato estamos ensinando as pessoas a batizar. Pode parecer estranho esse meu jeito de falar, mas ensinar a batizar significa ensinar que o batismo não é apenas um ato feito em determinado momento, porque ele tem uma continuidade. Se Jesus falou que o batismo é o renascimento, toda vez que a gente nasce, a gente começa a viver, e a gente quer permanecer vivendo. Então a educação tem que começar com os pais que vão receber um filho para ser batizado, para que eles tenham a certeza, ou estejam bem conscientes de que esse batismo, ou esse ensino a partir do batismo, ou já antes dele, deve ser continuado. Às vezes a gente se contenta apenas em fazer algum cursinho ou algumas horas de orientação para os pais, especialmente aqueles que não são da igreja, né, a respeito do batismo, do que significa, e já está bom. A gente acho que o pastor deveria sentar mais no meio. Eu vou sentar mais no meio, mas é que eu não queria tapar tudo que as meninas fizeram aqui, tá? Assim, elas tiveram um trabalho para fazer aquele painel, aquele negócio todo ali, e a nossa construção, mas já que pediram, né, eu vou sentar mais no meio, é que daí eu apareço mais feio do que eu sou. Em todo caso, vocês vão ter que me aguentar mesmo, né? Tá bom assim? Tá melhor assim? Então tá. Então, continuando, né, eu dizia, a gente não deveria contentar-se, quando se trata de batizar uma criança, e da importância que tem a sequência, né, a partir do batismo, não deveríamos contentar-nos apenas com algum momento umas poucas palavras para alguém, especialmente aquelas pessoas que não têm o conhecimento que nós temos, né, a respeito do batismo. Quando uma criança for batizada, a educação deveria ser mais enfatizada. A partir daí, falando do batismo, né, e Jesus, então, ordenando a gente a ensinar, mas ele também, uma vez, ele disse que não nos deixaria sozinhos nessa função. Muito pelo contrário, nos deixaria muito bem acompanhados. Acompanhados por quem? Pelo Espírito Santo. E aí vem, então, o Pentecostes. Aliás, já adiantamos aqui um texto, já podemos ler João 14, 26, tá? João 14, 26, o texto que está projetado aí.
Mas o Auxiliador do Espírito Santo, que o Pai vai enviar, em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Muito bem. Então, em resumo, o texto que está projetado, né? O Espírito Santo que o Pai vai enviar, ensinará, né? Então enfatizamos esse verbo, ele ensinará a vocês todas as coisas. E agora, então, o Espírito Santo, por dizer assim, começa a se envolver nessa nossa construção. Ele é o edificador, nessa linguagem de construção, ele é o mestre de obras, né? E é o próprio Jesus que revela, então, essa função do Espírito Santo, de nos ensinar. E, aliás, as meninas aí, as irmãs e os irmãos também devem lembrar de alguns hinos, naquela sessão do Inário que trata do Pentecostes, né? E alguns hinos que falam sobre o Espírito Santo como ensinador. Eu não sei de memória aqui, mas eu lembro, por exemplo, eu anotei aqui, ó, lá no hino 132, nós cantamos assim: ó divino preceptor, vem aqui nos ensinar, esperança dos mortais, vem ao grande ensinador. Anotei também no hino 135, Espírito divino, que vem do Salvador, pedimos teu ensino na ciência do Senhor. Depois do hino 140, vem Espírito divino, nobre ensinador, vem revela em teu ensino nosso Redentor. Né? Então, alguns hinos ali da sessão do Pentecostes que falam do Espírito Santo assim, como esse mestre, como esse ensinador, como esse professor. Então, ele cumprindo essa função dita por Jesus ali, desse versículo de João 14, 26. É por isso que mais adiante o apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios 13, o texto que a gente vai ver e ler agora, 1 Coríntios 2, 13, por favor. Portanto, quando falamos, nós unimos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Isso, nós quando falamos, usamos palavras ensinadas, né? Não pela sabedoria humana, mas ensinadas por ninguém menos que o Espírito de Deus. É por isso que a disciplina cristã, né? Essa matéria cristã é diferente de qualquer outra matéria e disciplina. Ela é ensinada pelo Espírito Santo. E aqui eu chamo a atenção para algo que eu acho importante. Nós em seguida vamos ver que a gente precisa se preparar, né, para ensinar, mas às vezes a gente quer se preparar tanto, né, que acaba não ensinando. Eu digo assim, às vezes a gente coloca muita ênfase no preparo, né, e até intimidando de repente quem não sabe, como se o ensino cristão dependesse mais do nosso preparo do que da própria ação do Espírito Santo. Às vezes nós engessamos muito até, né, a educação, o ensino e muitas coisas dentro da igreja, né, pensando que nós precisamos estar bem preparados, precisamos nós estudar bem a fundo as matérias que queremos transmitir, e às vezes a gente até intimida aqueles que, de repente, no nosso conceito não tem tanto preparo assim, não sabe falar tão bem como talvez alguns de nós consigam, e assim por diante. É o Espírito Santo que nos ensina a falar. Na igreja, na casa de Deus, nessa construção, é Ele que é o mestre de obras. Claro que isso não nos exime de nos prepararmos da melhor maneira, porque um dos dons dados pelo Espírito Santo, né, no capítulo lá dos dons de Romanos, capítulo 12, né, fala de vários dons que o Espírito Santo dá. Eu anotei aqui o versículo 7, né, que diz assim: se alguém recebeu o dom do ensinar, o dom do ensino, esmere-se nos fazê-lo. Esmere-se significa se prepare da melhor maneira possível. É interessante que sobre os outros dons não tem essa recomendação.
É claro que a gente sabe que qualquer dom que a gente recebe deve usar da melhor maneira possível e se preparar o melhor possível para usar. Mas essa recomendação vem específica no caso desse dom. Aquele que recebeu o dom de ensinar, esmere-se, ou seja, faça o melhor que puder, prepare-se da melhor maneira que puder para ensinar. Mas ensine, porque também não adianta ficar só se preparando e não ensinar. Esmerar-se no fazê-lo significa também aprender a usar os meios, né, todos os meios possíveis para ensinar melhor. Jesus não tinha o meeting, não tinha internet, né, não tinha nenhumas ferramentas que a gente tem aí, que a gente também vai aprendendo a usar, né? Alguns já sabem mais, outros menos, como se vê hoje. Mas Jesus ensinava com todos os meios possíveis que ele tinha. E a gente lembra, por exemplo, das parábolas, né? Maneiras tão interessantes que Jesus usava no ensino. Afinal de contas, é por isso que ele era chamado de o Rabi, né? O mestre. Voltando a falar no Pentecostes, né? O Espírito Santo então começa e continua assumindo o seu papel, a sua função de mestre, né? E ele começa não só a ensinar, mas a ensinar. Começa a ensinar os discípulos, né? A igreja, a ensinar outras pessoas também. E aí a igreja começa. O discurso de Pedro, logo depois do Pentecostes, ensinando as pessoas e em seguida batizando. Porque o texto termina, né, dizendo assim, que muitos acreditaram na mensagem, ou seja, no ensino, né, que Pedro e os apóstolos estavam dando, e foram batizados. Em Atos 2,41, exatamente diz isso. Muitos acreditaram e foram batizados. Então aí, de novo, a relação, né, bem justa do ensino com o batismo, ou do batismo com o ensino. Não importa aqui a ordem. Se ensina antes e batiza depois, ou batiza antes e ensina depois, tem que batizar e ensinar e batizar. E é pelo ensino que a igreja começou, e é pelo ensino que a igreja continua e cresce. E aí nós lembramos, daquele texto também tão conhecido e tem sido usado aí, por causa dos lemas da IELB, né? Atos 2,42, e todos continuavam firmes, entre outras coisas, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. É daí que se tira, então, os quatro pilares, né, na construção da Igreja de Deus. Seguindo os ensinamentos dos apóstolos. A educação é aquilo que leva, talvez, mais tempo, porque é uma coisa que não pode parar, é uma coisa continuada, a gente sempre ensina e sempre precisa ensinar. É por isso, talvez, que o período de Pentecostes, no calendário, não sei se vocês sabem, mas começa no dia 23 de maio, nós começamos o período de Pentecostes no calendário. E ele se estende até dia 4 de novembro, caso falando desse ano de 2021. Exatamente 26 fins de semana, 26 domingos. A metade do ano, né, é usada no calendário da igreja com o período de Pentecostes. Porque é o que mais nós precisamos. E o Pentecostes é o mestre, o professor, Espírito Santo ensinando e fazendo a igreja, através do ensino, crescer. Se eu perguntasse para vocês desde quando a gente precisa aprender, não sei qual seria a resposta de vocês, mas dizem que ninguém nasce sabendo. Esse ditado é certo pela metade, eu diria, né? Talvez ninguém nasce sabendo o que deveria saber, mas porque quando a gente nasce, a gente sabe 3 coisas. Ninguém precisa ensinar. A gente sabe chorar, a gente sabe mamar e a gente sabe pecar. Isso ninguém nos ensina, a gente já sabe, né? Mamar, chorar e, infelizmente, pecar. Lembrando daquele texto do Salmo que diz que a gente já nasce em pecado e, na verdade, então, já nasce pecador, já nasce pecando, né? Aliás, por falar em mamar, né, a Bíblia também relaciona o ensino e o crescimento com o alimento.
É um texto que a gente conhece muito bem, 1 Pedro 2:2, que diz assim: vocês devem desejar como crianças recém-nascidas, né, ou seja, bebezinhos de colo, o genuíno leite espiritual, né, através do qual vocês vão crescer e se tornar sábios para a salvação. Liga alimentação com o ensino, quando fala também de crescimento e sabedoria. E aí voltamos de novo, né, a relacionar com o batismo, com o nosso batismo, a necessidade de aprender e aprender sempre. Mas, infelizmente, temos uma triste constatação a fazer e a mostrar para vocês. É uma constatação de um texto de Hebreus 5:12, que eu peço para ser projetado pelo Guilherme, e vai ser lido então. Hebreus 5:12. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Então, o autor de Hebreus, né, diz assim: vocês já deviam ser mestres, tanto vocês aprenderam que já deveriam saber ensinar, mas ainda precisam de alguém que ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda continuam precisando de leite, como aquelas criancinhas nas quais falava o texto de 1 Pedro que a gente citou antes. Infelizmente, se a gente pensar assim nas etapas da vida pelas quais nós passamos, da infância até a idade mais avançada, de uma maneira que talvez seja, do ponto de vista pessimista, eu diria que, relacionando essa questão do alimento e do aprendizado, que na infância o alimento é desejado. Talvez a criança nem pensa muito, né? Ela precisa se alimentar e ela tem aquele desejo, mais do que desejo, aquela necessidade. Já na adolescência, às vezes o alimento tem que ser empurrado goela abaixo. E se falar na palavra de Deus, a gente pensa assim no tempo de instrução de confirmandos, que sinceramente, né, às vezes parece que a gente tem que empurrar a goela abaixo para os adolescentes a doutrina da palavra de Deus, os ensinos e assim por diante, né. Depois, quando chega na fase da juventude, né, às vezes parece que esse alimento já está um tanto ultrapassado, um tanto superado, quem sabe com data de validade já vencida, já não tem tanta graça, tem tantas outras coisas que atraem mais, e assim por diante. Quando a gente chega na idade adulta, talvez é o momento do alimento ser desprezado, porque o adulto se alimenta pouco e se alimenta mal. E quando a gente chega na velhice, talvez o alimento chegue um tanto atrasado, tá? Porque aí às vezes a gente até gostaria de aprender e não consegue, a gente até gostaria de comer de tudo, mas já não pode, porque faz mal, né? E começa a ficar mais limitado. Eu volto a dizer, talvez seja apenas uma ideia um tanto pessimista minha a respeito das etapas da vida, ou talvez seja apenas a nossa realidade que a gente vê por aí. Deixo assim para a gente pensar a respeito disso. Eu gostaria de partir assim para algumas coisas um tanto mais práticas, quem sabe, né? O que nós fazemos na igreja, em termos de educação. E existem algumas coisas que quase todo mundo faz, né? Todos nós temos uma organização para a educação, com a escola bíblica, com a instrução de confirmandos, com os departamentos, com a instrução de adultos, né, e assim por diante. Mas, infelizmente, né, às vezes a gente tem que disfarçar, a gente tem que usar algo assim como chamarizes, sabe? Para tentar trazer as pessoas para aprender a palavra de Deus. Às vezes a gente até evita usar o termo estudo bíblico. Ou não? Porque se falar estudo bíblico, já as pessoas se retraem. Já não tem tanta vontade de assistir, de aprender. Às vezes até nos departamentos, e isso é uma realidade, infelizmente, a gente precisa
disfarçar o ingrediente principal da comida. É como quando tu quer fazer uma comida assim, que seja nutritiva e saudável, mas tu tem que botar lá dentro um ingrediente que não é dos mais agradáveis, que não tem um gosto tão bom. Então tu bota uma pitadinha lá e mistura com um monte de outra coisa para que aquele alimento seja apetitoso, e aí então vai goela abaixo também aquele ingrediente que o fulano não ia gostar de receber. Eu quero dizer com isso que às vezes a gente tem que disfarçar a palavra de Deus, né? A principal disciplina tem que estar disfarçada no nosso ensino para que a gente possa ensinar. Isso talvez seja pessimista, mas eu acho que não. Eu acho que é uma triste realidade. Por isso que departamentos têm que estar promovendo certas coisas por aí. Não estou dizendo que não se deva fazer outras coisas. Hoje até estamos limitados com respeito a isso, né? Até temos que pensar em outros assuntos ou falar de um outro jeito, para não dizer, porque ninguém quer convidar o seu amigo, o seu vizinho, para vir para a igreja assistir um estudo bíblico, aprender a palavra de Deus. Provavelmente ele não vai aceitar o convite. Então, vamos convidá-lo para vir, né, para uma janta ou para uma confraternização, e ali também vai ter um pouquinho de estudo da palavra de Deus. E daí talvez a pessoa venha. A gente, em geral, né, todo mundo faz umas coisas que se repetem em toda que é congregação, né, em todo lugar. Talvez alguns fazem algumas coisas um tanto diferentes, algumas coisas mais específicas, como, por exemplo, isso é temporário, né, como preparação de professores, orientações sobre batismo, sobre o casamento e assim por diante. Eu vou perguntar para vocês, e se alguém quiser agora interagir um pouquinho, né? Além daquilo assim, que a gente falou sobre o que se faz, né? Que é comum, que todo mundo faz em termos de educação, programas de educação dentro da igreja, se algum dos irmãos ou das irmãs, né, sabe de algum outro jeito, alguma coisa diferente que é feita em alguma congregação, eu gostaria de repassar, até porque a gente está aqui para aprender uns com os outros, né? O tema é esse, ensino, então vamos nos ensinar, e ensinando vamos aprendendo também. Se de repente alguém tem alguma ideia, alguma coisa que se faz em alguma das congregações até do distrito aí, né, que estão representadas, e pudesse nos dizer e repassar, a gente abre a palavra então agora, tá? Abre o microfone e nos fale, se quiser. Vocês entenderam o que eu disse também? Se ninguém disser nada, eu chegarei à conclusão de que nós todos fazemos tudo igual. Todos fazemos a mesma coisa. Eu não estou dizendo que isso está errado, tá, pessoal? Que funciona aqui, funciona em outros lugares, tudo bem. Mas, de repente, tem algumas coisas diferentes que alguém esteja fazendo, né? Em termos de educação, que pudesse até, talvez, repassar. Por que não? Ninguém tem nada, então? Bom, vamos fazer o seguinte. Se alguém tiver alguma ideia, alguma sugestão, ou ver se fazendo alguma coisa assim, quiser nos repassar em outro momento, né? E repassar até no grupo das meninas, a gente repassa também. Mas então eu poderia dizer para vocês sobre algumas coisas que talvez a gente pudesse fazer diferentes, ou quem sabe nem é tão diferente assim. Ao invés de, por que não pensar às vezes em grupos de interesse, né? Por exemplo, profissões. Pessoas que têm a mesma profissão formam um grupo, né, e se trabalha a palavra de Deus de acordo com aquela profissão, com aquela necessidade. Ou, por exemplo, por situação da vida, né, como pais, recém-casados, pessoas que estão aí querendo casar, namorados, patrões, empregados, e assim por diante. Uma maneira de abordar temas do interesse dessas pessoas. Tema do interesse dessas pessoas. Ou então formar grupos assim, não, tal dia nós vamos estudar tal assunto. Quem tem interesse, vem.
Não importa se é jovem, se é casado, não importa a idade, não importa quem seja, se é homem, se é mulher, venha participar, se tiver interesse daquele assunto. São algumas coisas assim que me surgem, né? De jeitos diferentes, talvez, de transmitir, de ensinar. Nem sempre se consegue colocar em prática. Em alguns lugares, talvez, pudesse colocar e outros não. Mas eu acho que a gente tem que pensar se estamos alcançando os objetivos da educação cristã nos sistemas que a gente está tendo, da maneira como a gente está fazendo, ou se de repente a gente poderia, né, mudar, usar a criatividade que Jesus usava, não do jeito que ele usava, estamos longe de consegui-lo, mas tentar nos aproximar um pouco mais, ser um tanto mais criativos, mais livres, ensinar mais em todo e qualquer lugar, de todo e qualquer jeito. Não de todo e qualquer jeito, não estou dizendo assim que seja de maneira bagunçada, tem que ser de maneira organizada. Mas Jesus aproveitava as oportunidades, Jesus não precisava de uma sala, né, não precisava de um banco, ensinava com as pessoas sentadas na areia, sentadas lá no meio do capim, né, lá no alto do monte, em qualquer lugar ele aproveitava para ensinar. Era bem criativo nisso. Então, eu acredito que a gente deveria aprender um pouco mais, a ter mais flexibilidade, em vários sentidos dentro da igreja, mas também especialmente com relação à maneira de educar. O alvo na educação cristã não deve ser apenas de conhecimento, se diz assim, de cognitivo, né? A pessoa apenas conhecer. Nós não deveríamos apenas estar preocupados em transmitir ou receber conhecimento, né? Ou fazer as pessoas aceitar as coisas como verdade. Tudo isso é importante também, mas o fundamental é ensinar as pessoas a também crer. Ensinar a fé não é apenas transmitir conteúdos, é treinar as pessoas a viver e praticarem a fé. Decorar textos bíblicos, como antigamente se fazia, né, ou os mandamentos e assim por diante, não deixa de ser importante, mas não adianta nada eu saber tudo de cor se eu não entendo o que eu estou falando e muito menos consigo praticar aquilo que eu aprendi. Não deveríamos estar preocupados apenas com um aspecto do ser humano. E aí nós temos, de novo, o maior exemplo de todos, que é o exemplo de Jesus, que quando naquela idade da adolescência, por volta dos 12 anos, né, a Bíblia diz que ele crescia, e diz assim que ele crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens, em Lucas 2,52. Ou seja, todos os aspectos físicos, intelectuais, mentais, emocionais, sociais e espirituais, todos os aspectos, né, têm que estar involucrados aí quando a gente fala de educação. Eu li uma vez, agora eu não sei, eu não deveria nem citar o que eu vou dizer agora, porque eu não sei quem falou, mas eu li, mas acho que a pessoa não está aí, então não vou roubar os créditos de ninguém, que a educação, especialmente a educação cristã, deveria ter como base o verbo formar. Ele escreveu assim: primeiro, informar, ou seja, transmitir conteúdos, transmitir informações, informar, no meio formar o caráter das pessoas, né? E transformar através do testemunho, né? Para que a pessoa mude também o seu jeito de viver. Informar, formar e transformar, para que então o ensino passe a ser um pouco mais parecido com a educação. Eu volto aqui agora naquela questão inicial, a gente deveria falar em ensino ou falar em educação? A gente não diz assim, quando uma pessoa é, por dizer assim, mal criada, né? Pessoa que tem mau comportamento, uma criança, por exemplo, a gente não diz, essa criança tem mau ensino. A gente fala que ela tem má educação. Essa criança é mal educada. Porque a educação é um jeito de viver. Tem como base o ensino. Sem ensino, na verdade, não há educação. Mas a educação, dá para dizer assim, que é o ensino de um modo de viver, de se comportar. Por isso que podemos e devemos falar muito sobre ensino, mas não adianta ensinar sem educar.
O ensino deve se transformar em educação. Meninas e meninos, vou fazer uma pequena pausa agora. Alguém tem alguma questão, algum comentário, alguma pergunta que gostaria de fazer, alguma contribuição? Voltando àquilo que também a gente falou antes, alguma maneira diferente de educar, né? Surgiu aí, ou lembrar, ou alguma outra coisa que quiserem comentar agora, a gente abre o espaço, então. Quem quiser falar, abre o microfone e nos fala. Ninguém? Pastor, Sim. eu que estou projetando aqui, o Guilherme. Fala, Guilherme. Eu queria, assim, dizer que essa última parte da sua palestra aí me chamou bastante atenção, porque lá no seminário, assim, a gente tem ouvido algumas coisas, assim, de pensar uma nova forma de educar as crianças até... Não, mas assim, a questão da instrução de confirmandos aí que o senhor citou, né, acabou citando, eu acho que é um dos departamentos dentro da nossa igreja que acredito que eu concordo com o senhor, assim, que a gente deveria rever a nossa forma de ensinar os nossos jovens e adolescentes. Porque se a gente for pensar, né, por exemplo, para as crianças, normalmente a gente traz, assim, verdades bíblicas através de histórias bíblicas, né? A gente fala sobre Jesus e sobre o que Jesus ensinou, às vezes sobre histórias do Antigo Testamento, como Deus está presente na vida do povo, e como ele ama o seu povo e tal, através de histórias. E isso chama a atenção para as crianças, isso começa a fazer parte das brincadeiras delas, às vezes numa fala com um amiguinho, eles falam com eles e tal. Só que parece que quando chega a fase da adolescência, a gente quer fazer eles decorar aquilo. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas o ponto que eu quero chegar, assim, que quando aquelas historinhas fazem sentido para as crianças, e quando chega na fase da adolescência, parece que a gente agora tem que empurrar a goela abaixo, os 10 mandamentos você tem que decorar e tal. E se a gente começasse a pensar numa forma que, se você vai preparar um estudo sobre o primeiro mandamento, tenta fazer com que esse primeiro mandamento faça sentido para a vida que aquele jovem está levando, que aquele adolescente está levando. E eu sei que isso é difícil, porque a gente começa a mexer no nosso... A gente sai da nossa zona de conforto, né? Porque a gente ouve, assim, muitas vezes, porque no meu tempo a gente decorava e era assim, e sempre foi assim, e olha só como é que a gente está hoje, né? Só que a gente tem que se dar conta que hoje os jovens eles têm acesso a inúmeras coisas que há 5, 10 anos atrás a gente não tinha. E eles são bombardeados todos os dias a partir da tecnologia com coisas de várias frentes, e a gente tem que se dar conta disso e fazer a palavra de Deus fazer sentido para eles, né? Eu acredito que, assim, até a fase adulta, quando a gente é adulto, quando já tem, assim, pessoas casadas, até pessoas mais velhas, mais experientes, né, até pessoas mais idosas, eu acho que o problema não é tão grave assim, porque a gente talvez já tem uma passagem, assim, pela vida, já começa a se dar conta que a gente precisa tomar outros rumos, né, ter uma atenção especial para a palavra de Deus. Mas eu acredito que a gente, se conseguir ter um engajamento maior nessa fase da pré-adolescência e da adolescência, de uma maneira que faça sentido para eles, nesse pilar da educação, eu acho que a gente deveria realmente sentar e rever as nossas práticas e o nosso ensino. Muito bem. Agradeço aí o Guilherme. E, assim, eu às vezes tem até um certo receio de falar alguma coisa para não parecer polêmico, mas eu vou dizer agora. Eu acho que tem algumas coisas que a gente realmente deveria rever, estão ultrapassadas, e uma delas é a maneira da instrução de confirmandos. Eu sei que os mais antigos talvez não possam até não concordar. A gente foi
foi ensinado, foi instruído de um jeito, né? Em que basicamente a gente decorava as coisas, e era bastante assim, empurrado goela abaixo mesmo, né? Sinceramente. E talvez algumas das congregações ainda pratiquem esse sistema, eu não sei, vão me perdoar o que eu vou dizer agora se praticam, né? Mas uma das coisas que mais terríveis que eu acho é a questão do teste antes da confirmação. Porque obriga os jovens a decorarem, se preocuparem em falar tudo certinho na hora do teste. Eu lembro do dia da minha confirmação. Aliás, eu lembro da noite anterior à minha confirmação. Porque eu não dormia aquela noite. Eu não dormia de medo, de preocupado. Eu tremia que nem vara verde, que nem diz o ditado. De medo de errar. Né? E quando tu decorava as coisas, né? Aí tu, é que nem assim, ó, que nem o Pai Nosso que a gente sabe de memória. Se a gente esquecer uma das frases, a gente não consegue ir adiante. Ou não é verdade? Porque a gente sabe do começo ao fim, como dizem, de cabo a rabo, né? E a gente fica naquela preocupação de dizer tudo certinho. E eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas que às vezes exige que os jovens respondam bem certinho, corretamente, qual é o terceiro mandamento, qual é o oitavo mandamento, perguntar para eles, eles não vão saber. E também assim, ó, Deus nunca nos disse que a gente tem que saber qual é o quinto mandamento. A gente tem que saber que não se deve matar e o que significa isso. A Bíblia nem tem primeiro, segundo, terceiro mandamento e assim por diante. Pode até ser uma surpresa para alguns aí. Na Bíblia não diz que esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o quinto e assim por diante. A gente tem que aprender os mandamentos, aprender cada um deles e principalmente o que significa, né? Como aplicar. Então, eu não quero aqui criar polêmica, assim, não é esse momento, até porque esse aqui é uma mini palestra, tá, pessoal? Mas eu acho que a gente teria que repensar bastante essas coisas, né? Rever, especialmente essa questão aí. Não sei se alguém mais quer comentar a respeito disso, de algum outro, de uma outra questão abordada aí. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos que estão presentes. Estou ouvindo fraquinho, dona Deia. Sim, agora melhorou. Andréia, daqui de Rio Grande. Não, eu queria só comentar a respeito da questão de estudo, da questão de... Pegando um gancho nisso que estava falando antes, né? Desse fator de ser muito complicado a gente conversar com jovens, de alcançar essa nova geração, né? Na parte do ensino e da educação. E aqui em Rio Grande partiu de 2 jovens que eram muito ativos no tempo de juventude, que agora os 2 são casados, mas seguem ativos, um inclusive está no seminário, e a outra continua ativa a nível de congregação, que é a Mayara Govert e o Alisson Neufeld, que está no seminário agora, né? Começou, através dele, a ideia do projeto Mais Sumário, em Rio Grande, né? E a ideia do projeto era realmente estudar a doutrina e de uma forma descontraída, até como eles colocam e aproveitando essa nova forma de comunicação, que é o Google Meet, né? Desse acesso através da internet. Então, como não podia se ter encontros presenciais, né, começaram a ser feitos estudos desta maneira. Eu acredito que alguns pastores que estão presentes no congresso fizeram parte, ministrando algum estudo através do Mais Sumário, né? E é uma forma de atingir os jovens, né? E acabou tomando uma proporção maior, que não atinge só os jovens de Rio Grande. Começou como uma coisa pequenininha, né? Pensando na juventude daqui de Rio Grande, para motivar os jovens a participarem ao estudo da Bíblia, e acabou atingindo outras juventudes de outros distritos, e é uma coisa bem, bem legal. Quem não conhece, eu acho que é uma oportunidade de ver e, de repente, até para tirar ideias, ou até mesmo convidar as suas juventudes, os jovens de suas congregações para participarem. Então, não se baseia só no sumário, mas em outros estudos, em outros temas que são relevantes. E eu acho que a igreja tem que se preocupar
em falar dos temas com os jovens, com seus filhos, das coisas que estão acontecendo, e trazer isso para dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que está na Bíblia, daquilo que Deus quer. Eu acho que é essa preocupação também, porque muitas vezes a gente trata a Bíblia, trata a palavra de Deus como uma coisa separada às coisas que estão acontecendo. E a gente tem que ter esse parâmetro de conseguir lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Seria isso, é mais a nível da gente pensar e da gente trazer temas atuais também para os jovens, para que chamem a atenção, mas nunca esquecendo da palavra de Deus vinculada. Tá. Até assim, agradecemos eu tenho como Deia, Andréia, então, né? Estou vendo aqui a Deia. Se é Andréia. Pode falar, você queria falar? Não, a Márcia ali, ela comentou, né, que até algumas servas participam do Mais Sumários, porque ele é um grupo aberto, assim, a gente manda o link da reunião e as pessoas participam, então, não só os jovens estão participando, de outras pessoas de qualquer idade, né? Até eu dou uma sugestão aqui, a gente vai ter esses mini congressos para práticas, né? De repente, se vocês pudessem até nos mandar, assim, a gente poderia repassar, outras pessoas poderiam participar, porque essa questão online agora, por exemplo, nossos estudos e encontros não precisam ser apenas dentro das nossas congregações, né? A gente pode convidar pessoas de fora, repassar. De repente, se há uma maneira de vocês fazer isso, ou explicar como é que funciona, seria interessante, seria legal. Coisas práticas, a gente busca também aqui coisas práticas. Não adianta a gente ficar falando teoria, né, e a gente daí não saber como fazer. Então, essas coisas diferentes, se vocês pudessem repassar, e outras, de repente, não falaram hoje, tivessem, né, seria legal, a gente repassa daí. De repente, algumas coisas a gente consegue aproveitar em nossas congregações, outras não, porque cada um tem a sua realidade também, né? Pode ser? Alguém mais quer falar? Pastor? Sim, José Carlos. Isso, eu queria só compartilhar com vocês. Nós estamos aqui em Santa Vitória do Palmar, realizando de cada 15 dias, né, as nossas reuniões de departamento de servas online, e por uma grata surpresa, nós estamos tendo pessoas que não são membros da IELB, aí de Pelotas, se reunindo conosco. Eu acredito assim que foi efeito assim do Facebook, a questão assim do trabalho que está sendo feito. Então nós estamos ensinando também através da forma bem, às vezes até mesmo lúdica, pessoas que não são da nossa igreja, que moram em outra cidade que não Santa Vitória do Palmar. Só queria compartilhar isso com vocês. Obrigado, pastor José. Uma coisa assim que eu acho interessante que está acontecendo, né, pensando nisso, é que, se por um lado nós temos oportunidade, com esses encontros online, estudos, né, das várias maneiras, oportunidade de atingir mais pessoas, ou eu diria não mais pessoas, eu diria talvez outras pessoas, né, de outros lugares, até pessoas que não são da igreja. Por outro lado, o que às vezes acontece é que a gente vê que dentro das nossas congregações, dos nossos grupos, né, eu vejo aqui, estou falando da minha congregação, tá? As pessoas talvez estavam mais interessadas nas reuniões online, presenciais, por aquilo que havia ali de comunhão, de brincadeira, isso, aquilo, né? E agora, como online não se pode fazer, ou está bem limitado nesse sentido, as pessoas não participam tanto. Então, pessoas dos departamentos que antes participavam, agora não participam. Talvez algumas porque não conseguem acesso, tem isso também, a gente não pode julgar, né? Tem umas que têm um pouco mais de dificuldade de acessar. Mas, às vezes, pessoas que têm condições de fazê-lo, online não participam, porque querem presencial, na verdade. Então, diminuiu nesse sentido, pelo menos aqui, a participação de pessoas. Bom,
né, que participavam presencial não participam online. Por outro lado, a gente consegue atingir outras pessoas online. Eu prefiro assim até, porque dá a impressão assim que as pessoas quem participa online está mais interessado mesmo no estudo, porque não vai ter janta, não vai ter lanche, né, não vai ter outras coisas que presencial vai ter, né, e assim por diante. Certo? Alguém mais? Pastor, eu só queria confirmar o que o senhor acabou de falar. A gente percebe muito bem que quem procura realmente participar das reuniões online está totalmente, não posso afirmar 100%, mas está bem interessado sobre aprender e conhecer a palavra de Deus. Porque sabe assim que nem sempre vai ter a brincadeira, a gente consegue fazer alguma coisa, mas estão totalmente interessados, realmente focados no ensino. Eu acho que é uma porta que se abriu para nós que nós não podemos parar nunca mais, ok? Pensando naquilo que em um momento eu falei de um ingrediente, que a gente online não tem como disfarçar tanto, o ingrediente. A pessoa vai saber que vai participar online, o principal que ela vai receber é o estudo da palavra de Deus ali, né? E vai ter que ser convidada para isso. Ela não vai ser convidada para uma janta online, né, para uma confraternização online, ela não vai ser convidada para um jogo online, né, para uma brincadeira. Ela vai ter que participar, no sentido bom, né? Ela sabe que ela vai participar de um estudo mesmo. Então, nesse sentido, eu acho que trouxe esse ingrediente aí. Falando em ingrediente, a gente não precisa disfarçar tanto a palavra de Deus no meio de outros ingredientes mais, de um sabor, quem sabe, mais gostoso aí, né? Alguém mais? Temos ainda bastante tempo, as minhas 3 horas ainda não deu, acho nem 1 hora ainda. Tem mais 2 horas para falar, né, Roberto? Aqui já estão me olhando meio de atravessado. Eu vou fazer o seguinte, nós preparamos algo um pouquinho diferente, sim. Eu vou perguntar para o pastor Valdir, por favor, nosso assessor. Eu tenho 2 assessores aí. O Valdir, que é mais feio, e o Guilherme. Pelo menos ele é mais esperto no sentido aí no sentido da questão da... o Miguel... Vou cobrar uma propina depois por essa assessoria aí, viu? Tá. Nós conversamos. Estou brincando. O que eu posso dizer aí? Sabe me dizer se o Miguel Weber entrou na reunião? Olha, não vi. Deixa eu dar uma conferida aqui, pastor, só um minutinho. Tá bem. Vamos ver se entrou com o nome dele mesmo. Apareceu, tá aí ele, ó. Aí. Tá bem. Eu queria chamar ele sem saber se ele estava. Então, obrigado, Valdir. O Miguel e a Lídia, né, vão cantar uma música que a gente fez uma versão, né, o nome original da música é A Gota d'Água e o Grão da Areia. Não sei se alguém conhece, tá? Quem quiser ouvi-la original, foram gravados aí vários grupos, mas especialmente um grupo bastante, eu acho, conhecido de alguns, que é o grupo Etnia. Aliás, quem gosta de boa música, eu recomendo o grupo Etnia, sabe? Lá de Santa Catarina, um bom grupo para a gente ouvir. E a gente fez uma versão de uma música deles, né? A versão que a gente fez, né, se chama O Pilar da Educação. Adivinha por quê, né? O Pilar da Educação. O título dela é Quem Foi Que Disse? Aí eu vou pedir então para eles cantarem essa música para a gente e a gente vai chegando ao final da nossa palestra. Ainda tem só mais alguma coisa para falar depois, tá bem? Vamos ouvir então? Miguel, abre o microfone, senão a música não vai sair. Nós queremos ouvir a letra também. Ou senão ele vai cantar em linguagem de sinais. Eles estão ensaiando ainda. Então vamos ouvir. Vai tocar violão com o teco deitado em cima da perna.
disse que eu sei de tudo e que não preciso de educação? Preciso das sagradas letras que tornam sábio usar a salvação. São elas que me orientam minha construção. São elas que me orientam em minha construção. Quem disse que já sei de tudo e não tenho nada pra aprender? A Bíblia quanto mais ensina, mais me mostra o quanto preciso saber. É nela que meu edifício poderá crescer. É nela que meu edifício poderá crescer. Portanto, vamos estudar na escola do Mestre Jesus, e nela que aprendemos no caminho a luz. E o pilar da educação, crescendo em tudo, ensinar. Na igreja vamos levantar, crescendo em Eu apareci lá. Deixar cuidar. Portanto, vamos estudar na escola do Mestre Jesus, e nela que aprendemos no caminho à luz. Na igreja vamos levantar, crescer em tudo que o Mestre nos ensinar. E o levantar. Na igreja vamos levantar, crescendo em tudo que o Mestre nos ensinar. Crescendo em tudo que o Mestre aqui nos ensinar. Crescendo em tudo que o Mestre aqui nos ensinar. Muito bem, não sei se todo mundo entendeu a letra aí, houve algumas interferências aí indesejadas também, né? Mas de repente, se alguém quiser, a gente pode enviar a letra para vocês. Eu gostaria de chamar a atenção, agora eu vou sair um pouquinho de lado aqui de novo, pessoal, porque tem algo diferente na nossa casinha. Tem um pilar já colocado, o primeiro pilar. Eu acho que não dá para ver o que está escrito ali, mas está escrito educação. Né? Então, nós temos o nosso primeiro pilar da nossa construção. Mês que vem, é claro, a gente sabe, né, pessoal, que uma construção normal, só com um pilar o negócio não vai funcionar, né? A casa vai cair. Mas aqui é uma construção de Deus. Olha, tem um milagre, e com um pilar só e ela continua de pé. Sem pilar nenhum, ela estava de pé. Com um pilar, continua de pé e vai continuar de pé até a gente colocar os 4 pilares e depois até setembro também. E eu gostaria de concluir lendo para vocês quase como um resumo daquilo que eu falei. Né? Assim, a educação é uma parte fundamental na vida de uma congregação cristã. Os ensinamentos dos apóstolos são transmitidos através do ensino da educação. Em cada atividade que a congregação realiza, está presente a educação cristã. E aí, por isso que a gente iniciou com o pilar da educação, porque na adoração, nos cultos, no louvor, na comunhão, na confraternização, no testemunho, na assistência social, nós precisamos aprender a fazer, e ali também estamos ensinando e aprendendo. Em Colossenses 3,16, o apóstolo Paulo recomenda que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. E aí ele diz: ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Vejam só, ensinem e instruam uns aos outros. Ou seja, a educação cristã é responsabilidade
de cada um, e deve ser praticada por todos. Aliás, pensando nisso, ali que o pessoal da Andréia citou, né, uma iniciativa que não partiu do encarregado principal, por dizer assim, da educação, que é o pastor, que às vezes fica um pouco limitado nas suas ideias, na sua criatividade, especialmente na situação que enfrentamos hoje. Que bom que de outras pessoas, né, que nem o caso deles ali, tomaram essa iniciativa. E é preciso que isso aconteça. A educação é tarefa de cada um, né? Jesus nos ensina, nós ensinamos os outros nos ensinam. E isso é um círculo, né? Esse é o processo, esse é o ciclo educacional na igreja. A pergunta que cada um de nós deve fazer: como eu estou me envolvendo nesse processo? Estou aprendendo? Estou ensinando? Estou permitindo que outros me ensinem? Porque pior do que não saber é não querer aprender. Pior do que não saber é não querer aprender. Então, um conselho: faça como os primeiros cristãos faziam. Continue firme nos ensinamentos dos apóstolos. Eduque-se, mas eduque-se na palavra de Deus. Porque essa é uma educação que ensina a vida, por toda a vida, e até para depois dessa vida. E é assim que nós estaremos colocando na igreja, cada um com a sua própria mão, o pilar da educação. Gostaria agora de fazer uma oração, né? Especialmente pedir a Deus que nos ajude nessa questão, nos ensine e nos ajude a ensinar, ensine a ensinar também. Então me acompanhem, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer porque a tua igreja começou através do ensino de Jesus, continuou através do ensino dos apóstolos e principalmente através da ação do ensino do Mestre Espírito Santo. E chegou até nós. Se eles continuaram firmes no ensino dos apóstolos, ensinados e orientados pelo Espírito Santo, é porque nós hoje estamos aqui também reunidos, ensinando e aprendendo. Queremos te pedir que nos ajude a ter mais vontade de aprender, a buscar mais saber, mais conhecer, para poder ensinar mais e melhor. Dá-nos ideias, dá-nos criatividade, dá-nos sabedoria, para saber como fazer melhor, como ensinar melhor, para que o ensino seja até mais do que isso, se torne educação para a vida de todos. Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, porque nessa nossa construção, que é um processo continuado, existem falhas, e às vezes, Senhor, a construção precisa de reforma, a nossa vida precisa de reforma. Reforma, Senhor, essa nossa construção e ensina-nos a construí-la cada vez melhor. Em nome do Rabi, do Mestre Jesus, nós te pedimos, Senhor. Amém. E se vocês me permitem, eu convido vocês a orarmos o Pai Nosso. Só que não podemos orar todos juntos o Pai Nosso, né? Que não vai dar certo. Teríamos que todo mundo abrir o microfone e isso não vai funcionar. E como eu falei antes do Pai Nosso, que a gente às vezes sabe de memória, palavra por palavra, né? E talvez tenha dificuldade de pensar no que a gente está dizendo, eu pedi autorização do Mestre Jesus, que foi quem ensinou o Pai Nosso, e fiz algumas modificações na oração. Mas vejam bem, eu não modifiquei o sentido, não poderia fazer isso. Como é que eu vou modificar o sentido da oração que o Mestre Jesus ensinou? Mas modifiquei algumas palavras para adaptá-las à nossa situação de agora, ao nosso tema de hoje. Então, se vocês me permitem, eu vou orar o Pai Nosso assim. Pai nosso que estás nos céus, ensina-nos a santificar teu nome,
que sejamos nós educados a praticar teus ensinos e tua vontade. Que teu reino seja nossa escola, que teu Espírito Santo seja nosso professor. Além do pão de cada dia, que o ensino de tua palavra seja nosso alimento. Que o perdão seja matéria constante na escola de nossa vida. Ensina-nos a resistir à tentação de não querer aprender e livra-nos do mal de esquecer teus ensinamentos. Dá-nos sabedoria para aprender e vontade de ensinar, nesse teu reino, onde aprendemos amor e perdão, hoje e sempre, numa educação permanente, pelo poder do ensino do Espírito Santo e para a tua glória, em nome de Jesus, nosso Rabi, nosso Mestre. Amém. Gostaria de citar um último texto. Se o Senhor não edificar a casa, a vida, em vão trabalho aqueles que a edificam. De nada adianta nós falarmos de educação, se não buscarmos a orientação do mestre de obras, o Espírito Santo, do edificador, construtor do nosso Deus. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar, nada adianta para nós educar, edificar, absolutamente nada. É por isso que a gente vai, com a orientação dele, continuar essa nossa construção. Eu concluo por aqui, a não ser que alguém tenha alguma coisa ainda para acrescentar ou a me perguntar, senão eu deixarei vocês com a agradável companhia da nossa presidenta. Eu vou agora botar minha máscara, porque ela está chegando por aqui. Eu vou dizer para ela que tire a máscara para falar com vocês, a gente está numa distância adequada aqui, tá, pessoal? Eu agradeço a atenção por enquanto, e eu prometo que as próximas palestras não serei eu a fazer, a gente tem umas pessoas que a gente está convidando aí para fazer, tá bem? Combinado? Tá? Eu vou passar a palavra para ela, então. Voltei, então. Obrigada, pastor, pela palestra de hoje. Acho que foi boa. Peraí. Que barulhão. Ficou melhor? A cada vez a gente vai aprimorando mais as coisas, viu? Então, mais uma vez, obrigado pela palestra. E agora, já nós vamos encaminhar para o final, mas temos alguns assuntos que são praticamente só recados, tá bem? Nosso próximo encontro, então, do mini congresso, será em maio, dia 30 de maio, tá bem? E vamos falar sobre o pilar da adoração. Aí, esse nós ainda não vamos divulgar o palestrante, porque ainda está para ser confirmado, mas assim que a gente tiver, a gente já avisa, tá? Divulga para que as presidentes divulguem nos departamentos, tá? E o próximo assunto, assim, seria sobre a questão da nova diretoria, né? As presidentes já estão sabendo, né, que Paço do Santana não vai conseguir assumir, né? Conforme o rodízio, né, seria Paço do Santana, mas devido a esses problemas da internet, né, elas não vão conseguir assumir. Então, nós já entramos em contato com o pessoal do Fragata, tá, da Emanuel, e elas vão ter sua reunião agora na primeira semana de maio, e com certeza já lá no congresso, de maio, dia 30, elas já vão nos dar alguma resposta se vão conseguir assumir ou não, tá bem? Alguma dúvida quanto a isso? Eu posso seguir aqui. O próximo recado, então, é só avisar vocês, as presidentes também já estão sabendo, agora sexta-feira, na reunião que a gente teve ligeirinho, assim, de última hora, nós comunicamos que esse ano é ano de projeto, tá, gente? Nós vamos ter que ter eleição de projeto e moções. Então, a gente pede para que vocês se organizem e enviem essas sugestões de projetos até
na nossa reunião de julho do distrito, tá? No nosso encontro distrital, que vai ser dia 25 de julho, tá? Então, vocês anotem essas datas, assim, para que a gente possa fazer as coisas, assim, ter esses pedidos enviados, né, para a gente ver como é que a gente vai transcorrer com isso, né, fazer a votação. Estamos pensando, porque normalmente sempre o voto é secreto, né, e online eu não sei como é que a gente vai fazer secreto. Acho que a gente vai ter que enviar, os departamentos enviariam para uma pessoa em vez de enviar no grupo. Mas isso a gente vai conversando lá no grupo, tá? Quem tiver ideia depois, coloque ali para nós alguma sugestão, alguma ajuda, tá bem? Mas esse ano, então, é ano de projeto. E esperamos que vocês enviem sugestões de projetos e moções. Tá bom? Alguma coisa, senão a gente já parte para o encerramento agora. Mais alguma coisa? Nada? Então tá. Alguém? Por favor, qual é o atual... Eu não cheguei a entender, mas acho que ela quer saber qual é o atual projeto. O projeto era auxílio no término da construção aqui da Igreja de Cerrito, tá? Que tá em vigor até setembro de 2021. Não sei se era isso. Eu só queria perguntar para o pastor Valdir Lopes se ele tirou a tradicional fotinho. Podemos fazer a foto agora, presidente. Não vai aparecer todo mundo, tá, pessoal? Porque nós temos aí um limite de 49 pessoas na tela aqui. Então, só vão aparecer 49. Eu vi que nós temos aí 81 dispositivos ligados agora. Então, não vai aparecer todo mundo, né? Mas, pelo menos uma foto significativa aí, que pegue uma parte, então a gente já alerta que não se ofendam se não aparecerem. Mas no vídeo que a gente está gravando, vai aparecer, provavelmente vocês depois, em algum momento, tá? Se quiser, a gente pode fazer um print aí, presidente. Pode ser. Pode ser? Pode. Então, eu vou pedir que todo mundo que puder abra suas câmeras aí, tá? E coloquem um sorriso, aí se posicionem para a gente fazer a foto. Deixa eu só dar uma dica aqui, o pastor Odacir está com um grupo, acho que de mais de 10 servas lá, né, pastor Odacir? Posso dar uma sugestão para vocês aparecerem, que eu acho que é significativo, o grupo de vocês está reunido aí. Minha sugestão é que vire a câmera um pouco de lado, que está pegando a luz da janela lá no fundo. E vocês não estão aparecendo aí, ou fechem a janela. Isso, tem um grupo reunido lá. Se tiver algum com mais gente aí, se preparem aí para a gente fazer. As nossas servas também aqui, ó. Isso aí, ó, isso aí. De repente pode afastar um pouquinho a câmera, se quiserem, para pegar mais, né? Vamos pegar esses grupos que eu acho que é significativo aí também. Dilma, teu celular tá de cabeça... Tá atravessado. Aí. Isso, afasta um pouquinho, não ficar deitada a imagem de vocês. Deixa eu ver quem mais eu consigo ver e auxiliar aqui. Agora tá legal. Se todos puderem aí, então, agora dar um sorriso, pessoal aí. Né? Abrirem aí as câmeras, vamos dar um sorriso. Eu vou pedir para minha turma olhar para cá, ó. Olhem para cá, ó. Para lá. Tá? Atenção. 1, 2, 3 e... Feito! A hora que quiser que encerre a gravação, é só me falar aí, viu, presidente? Ok. Agora, então, agradecemos carinhosamente a presença de todos, o apoio de cada um, né? Se vocês não tivessem aí, isso partiu de uma ideia inesperada, de última hora para alguns, né? Mas espero que tenha sido de grande proveito, tá? Agradecemos, então, do fundo do coração a cada participante, tá? E para encerrarmos oficialmente, então, hoje, à tarde de hoje, o
pastor volta novamente e nos dirige uma oração e assim nós concluímos o nosso primeiro mini congresso do Distrito de Servas Sul. Aqui na nossa foto não deu para rir, quer dizer, a gente riu, mas ninguém viu. Então, pessoal, só para lembrar vocês, né? As ofertas podem ser enviadas, tá? Pelo banco depois, ou pelo tal do Pix, pode mandar, não tem problema. Não, tô brincando, olha só, uma vantagem que a gente tem, né? É que não tem inscrição nenhuma, não custou nada, ninguém viajou, ninguém gastou nada para esse congresso aqui, gente. O congresso mais barato que já teve, dos quais eu participei. Mas eu não conversei com as meninas aqui ainda, né? Eu vou lançar agora uma ideia rapidinho. Nós vamos economizar uns trocos aí, que a gente ia gastar esses R$112, para quem participou daquela reunião que a gente tinha combinado de pagar, né? A gente iria gastar até setembro R$112 por mês, daria, não sei, aí 6 meses seria. E olha só quanto a gente também, a gente vai economizar isso aí, a gente não está pagando, sabe? Isso que é grátis. Não vai pagar pelos próximos também, eu acho, né, que não. Nós vamos economizar e vocês também economizam, economizaram, cada departamento economizou com viagem, economizou, né, com inscrição. Então a ideia que eu lanço agora, assim, que me surgiu, até falei para o pastor Valdir, mas não comentei com mais ninguém, para fazer uma surpresa. A ideia que eu lanço agora é que a gente, de repente, usasse esse dinheiro lá em setembro, né? Quanto a gente iria gastar, que a gente tem em caixa, e juntasse com mais ofertas voluntárias que vocês, departamentos, pudessem fazer, e a gente remetesse esses valores que a gente até está economizando agora, para alguma ação social aí, tendo em vista a pandemia que nós enfrentamos e que vamos continuar enfrentando durante um bom tempo ainda. Então essa é a ideia que eu vou lançar assim para vocês pensar. Eu não tinha conversado com ninguém, para a gente conversar depois já no próximo congresso, quem sabe, né, mini congresso em maio, conversar sobre isso, tá bom? Porque eu acho que Deus nos faz economizar por alguma razão também, não é verdade? E a gente está economizando bastante. De resto, assim, eu vou fazer a oração da bênção, um pouquinho diferente, mas eu vou fazer a oração da bênção. Se tivesse outros colegas pastores aqui, eu ia pedir para eles levantarem as mãos comigo aqui, como os sacerdotes faziam lá no tempo do texto de Números, lá em que foi a oração da bênção ensinada. Mas vamos falar com Deus, então, assim, para concluir. Senhor Deus, nós te pedimos que tu continues nos abençoando, especialmente abençoando através do ensino, da educação, e nos guardando e fazendo guardar aquilo que aprendemos. Tu levantes o teu rosto sobre cada um de nós, para nos olhar com toda atenção e cuidado, para dirigir o teu olhar de compaixão e de proteção sobre cada um de nós. E te pedir, Senhor, que tu nos dê aquela paz que tanto ansiamos, tanto buscamos e tanto precisamos. Mais ainda, Senhor, em tempos tão atribulados que vivemos. Acalma o nosso coração, a nossa mente, calma, Senhor, as nossas angústias e, falando em educação, ensina-nos a confiar mais e mais em Ti. Em nome do Mestre Jesus. Amém. Então é isso, meninas e meninos, já que a nossa presidente já se despediu, ou ela ainda vai falar? Não, ela não quer falar mais, ela já se despediu, então o mini congresso primeiro está oficialmente concluído, cancelado não, concluído, cancelado não, já não dá mais para cancelar, já fizemos, né, tia? Quem sabe os próximos, mas não vamos cancelar não. Então, está concluído, agradecemos assim a participação de cada um, a paciência também de cada um, a colaboração de cada um. Nós vemos pelas quebradas por aí, mas principalmente no quarto domingo aliás, o último domingo de maio, sempre é o último domingo de cada mês, tá, pessoal? Só falharemos o mini congresso em julho, que o distrito já tem outras programações ali, inclusive a reunião do Conselho Distrital, então em julho não haverá. Mas senão sempre no último domingo do mês, tá bem? Dessa maneira. Deus cuide de cada um, cuide de tudo, de todos e de todas. Um abraço.